Olá, amigos do Gran Cursos Online. Eu sou o professor Carlos Mendonça. O nosso curso vai ser de Lei Orgânica do Distrito Federal. A Lei Orgânica do Distrito Federal é a lei fundamental que rege o Distrito Federal. E o Distrito Federal é uma entidade autônoma, é uma das integrantes do nosso sistema federativo. Antes da gente começar o estudo sobre a Lei Orgânica do DF, daqui para frente vamos chamar de LODF, vamos ver a base constitucional, onde que a Constituição trata desse ente federativo. Então, dá uma olhada aqui no quadro, está aqui, nossa matéria, Lei Orgânica do Distrito Federal, professor Carlos Mendonça, e aí a base constitucional. Diz o artigo 18 da Constituição que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, partindo da premissa que a forma de Estado adotada pela República Federativa do Brasil é a forma federativa, nós temos os entes federativos. Os entes são União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aí, a principal característica de um sistema federativo é justamente a autonomia. Significa que a União não manda nos estados, os estados não mandam no município. O Distrito Federal tem uma posição singular dentro da nossa federação, porque não é nenhum estado e também não é um município. Seria uma figura híbrida que reúne as competências tanto de estado quanto de município. Nós sabemos que a República Federativa do Brasil, ela é gerida por uma Constituição. Os estados também, eles também possuem a sua Constituição. Já os municípios, eles são regidos por uma lei orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. O Distrito Federal, justamente por essa sua posição singular, essa sua posição híbrida, ela também vai ser regida por uma lei orgânica. É o que dispõe aqui a Constituição. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Artigo 32 da Constituição Federal. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. E acrescenta aqui ao artigo 32, o seu parágrafo 1º, que ao DF são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então, o Distrito Federal, ele é regido, ele tem como lei fundamental uma lei orgânica. E qual a natureza jurídica da lei orgânica? Tem natureza de lei ou tem natureza de Constituição, a exemplo do que acontece com os estados? O Distrito Federal, ele vai reunir as competências de estado e as competências de municípios, de modo que quando a lei orgânica do DF tratar de temas relacionados aos estados, essa parte da lei orgânica tem natureza de Constituição. Por outro lado, quando a lei orgânica do DF tratar de matéria relacionada aos municípios, vai ter natureza de lei. Então depende, tá? Em função da natureza híbrida do DF, uma parte de sua lei orgânica tem status de Constituição estadual e uma parte vai ter status de lei orgânica. Então, feita essa breve introdução, vamos ao estudo da Lei Orgânica do Distrito Federal. Todos os concursos aqui do Distrito Federal, obrigatoriamente, têm que cobrar essa matéria, de modo que é importante que você, candidato, você pretendente a um cargo público distrital, conheça bem a Lei Orgânica do DF. Como que você estuda essa matéria? Diferente, um pouquinho lá do direito constitucional, onde você tem que ter um embasamento jurisprudencial, tem que ter um embasamento doutrinário. Geralmente, as questões que envolvem a LODF, elas vão buscar o conhecimento da literalidade dessa lei orgânica. Então, o primeiro passo para você, candidato, é conhecer bem a lei orgânica. Tem que decorar mesmo, fazer um monte de exercícios. Só assim você vai ter a LODF na sua cabeça. Evidentemente que essa LODF era extensa, 365 artigos, é extremamente complicado você decorar tantos dispositivos, principalmente se você não tem experiência com a área jurídica. De modo que o objeto aqui, o objetivo da nossa aula é passar para vocês uma maneira, mais palatável de você conhecer a LODF. A minha recomendação é que você faça o maior número possível de exercícios. Evidentemente que eu vou disponibilizar para vocês uma bateria aqui junto com o nosso material e conforme a gente for avançando na matéria, a gente vai fazer um teste, tentar aqui verificar como é que está o aprendizado de vocês. Então, vamos lá para a tela, corta aqui para a tela. Vamos ver aqui, Lei Orgânica do Distrito Federal. A primeira parte da LODF ela é inaugurada com fundamentos da organização dos poderes e do Distrito Federal. E esse artigo 1º, ele reproduz aquele artigo 18 da Constituição, que a gente
tinha visto agora há pouco, o artigo 18 da Constituição diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende os entes federativos, União, Estados, DF e municípios, todos autônomos entre si. A autonomia é uma característica básica de um sistema federativo. Significa que o ente federativo ele vai ter autonomia política, vai ter autonomia administrativa e vai ter também a sua autonomia financeira. A autonomia política ela está relacionada à possibilidade de escolher o seu governante. Por isso que nós temos eleição para governador do Distrito Federal. Essa autonomia também é administrativa, de modo que o Distrito Federal ela vai gerir os seus próprios serviços, ela vai ter um lado administrativo. E para cumprir com a sua obrigação, com as suas competências, é claro que o DF precisa angariar recursos, precisa instituir os tributos, tributos de natureza estadual, tributos de natureza municipal. Daí a sua autonomia financeira. Então vamos destacar aqui, no artigo 1º, que o DF, no pleno exercício de sua autonomia, e aí esclarece, autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Observados os princípios constitucionais, reger-se-á por esta lei orgânica. Então, do artigo 1º, o que é importante você fixar? Que o DF, um dos integrantes do nosso sistema federativo, ele possui autonomia. E essa autonomia se desdobra no PAF, autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Ainda desse artigo 1º, a gente pode extrair a informação de que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através dos representantes eleitos. É mais comum a gente ver os representantes do povo exercendo esse poder, mas o povo pode sim exercer diretamente o poder. Quando o povo exerce diretamente o poder, nós vamos ter a soberania popular. Essa soberania popular, ela está estampada lá no artigo 5º da LODF e ela tem uma redação mais ou menos assim. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então, a forma direta que o povo tem para exercer o poder é através desses instrumentos políticos, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E a forma mais comum de exercício do poder é quando ele é exercido através de representantes eleitos pelo povo. Então, o artigo 1º é isso que tem de importante. Vamos ver aqui na sequência. Esse artigo 2º traz um tema que cai demais em prova, que são os valores fundamentais. Segundo esse artigo, o DF integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como valores fundamentais. Você tem que decorar quais são os valores fundamentais. E esses valores fundamentais, para ajudá-los a guardar, tem um mnemônico, que é o Alcidivaplu. O Alcidivaplu indica, as suas iniciais, quais são os valores fundamentais do Distrito Federal. Então, do AL, eu vou extrair a autonomia. O DF tem que preservar a sua autonomia diante dos demais entes federativos. Além da autonomia, nós vamos ter a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, aqui no quadro, o inciso 1, ele vai nos indicar como valor fundamental a autonomia. O inciso 2, a cidadania. O inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa no 4º inciso. E, por fim, o pluralismo político. Cuidado, porque pluralismo político não significa um monte de partido. Pluralismo político é justamente a pluralidade de ideias, a possibilidade de pensar diferente. Então, esses valores fundamentais a gente pode guardar através do mnemônico Alcidivaplu. Guarde isso. Valores fundamentais. Alcidivaplu. Autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Cai demais em prova. Além disso, esse artigo 2º, ele vai nos indicar também, no seu parágrafo único, que ninguém será discriminado. Nenhum tipo de discriminação é possível. De modo que você pode até agregar ao Alcidivaplu a seguinte informação. Alcidivaplu
ninguém será discriminado. Vejam que essa impossibilidade de discriminar envolve até aquelas pessoas que já cumpriram pena. Segundo a LODF, até mesmo o ex-presidiário ele não pode ser discriminado. Além disso, a discriminação não pode recair sobre cor da pele, sobre sexo, sobre idade, sobre características genéticas. Nenhum tipo de discriminação é tolerado pela lei orgânica do Distrito Federal. Guarde aí, valores fundamentais, tema que com certeza sempre cai em prova. Na sequência, o artigo 3º da LODF nos traz os objetivos prioritários. E aqui começa o primeiro ponto nevrálgico da LODF. Por quê? Porque o examinador nas questões ele vai tentar te confundir. Ele vai chamar de objetivo prioritário aquilo que você já sabe que é um valor fundamental. Então, a primeira dica que eu te passo, por exclusão, você já sabe. Bom, se não é um valor fundamental, pode até ser um objetivo prioritário. Primeiro, o objetivo prioritário ele tem que começar com um verbo. O segundo, o objetivo prioritário ele traça uma ação a ser seguida pelo Distrito Federal. Então, são duas características que vai diferenciá-lo dos valores fundamentais. O valor fundamental você guardou a palavrinha, auxidivaplu. Os valores fundamentais começam com verbo e indica uma ação a ser seguida pelo Distrito Federal. Ao todo, são 11 objetivos prioritários. Desses 11, pelo menos uns 6 caem com mais frequência na prova. Eu vou destacar para vocês quais são os objetivos prioritários que são mais cobrados em prova. O primeiro, sem dúvida, assegurar e garantir os direitos humanos previstos na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Corta aqui para a tela, vamos dar uma olhada. São objetivos prioritários do Distrito Federal. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse aqui é importante, ele sempre cai em prova. O segundo, assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. Bom, o que seria um direito inerente à iniciativa? Bom, a relação do poder com a sua população, ela às vezes envolve atritos. E tanto a LODF como a Constituição, ela prevê mecanismos que vão permitir o controle desses atos administrativos. E a iniciativa parte de quem? Vai partir justamente dos cidadãos. Então eu tenho uma ação popular, por exemplo, que é um mecanismo, uma ação prevista na Constituição, que tem por objetivo anular um ato lesivo ao patrimônio público. Tem o direito de petição, tem o direito de representação. Todas essas formas de iniciativa, elas têm que ser asseguradas pelo Distrito Federal. Nenhum tipo de embaraço pode ser criado pelo DF que impeça você, cidadão, de exercer um direito de iniciativa que tem previsão na Constituição ou mesmo aqui na LODF. Então, esse foi o nosso segundo objetivo prioritário. O terceiro e quarto é super fácil. Preservar os interesses gerais, promover o bem de todos. Até aqui nós vimos 4 objetivos prioritários. E, só para reiterar aquilo que eu já havia afirmado para vocês, eles começam com verbo e eles indicam uma ação a ser seguida pelo Distrito Federal. O quinto objetivo prioritário, importante, cai demais em prova, dá uma olhadinha aqui, ó. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. Esse daí dispensa comentários, ele nem é muito cobrado em prova. Agora, esse daqui cai demais, que seria o objetivo prioritário número 6. Dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Esse objetivo prioritário, ele é muito parecido com o artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal nos traz 11 direitos sociais. Esse inciso 6 do artigo 3º, que trata dos objetivos prioritários do DF, ele nos traz apenas 9. Então, esses 9 itens têm que ser muito bem decorados por você, porque ele pode inserir um item que não é constante da LODF. Então, decore os 9 direitos previstos nesse inciso 6, porque
eles caem com muita frequência na prova. E eu destaco para vocês a segurança e o saneamento básico. Não esqueça. Então, o DF tem que garantir as demandas da sociedade nessas 9 áreas. Vamos repetir aqui para você ficar bem guardado. Então, dá uma olhada aqui, ó. Dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Na sequência, temos aqui o inciso 7, ele cai demais também em prova. Ele se refere à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Guardem essa característica. A assistência jurídica integral e gratuita não é para todo mundo, é só para quem provar insuficiência de recursos. Em outras palavras, o hipossuficiente ele tem direito a uma assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública. Tá? Por quê? Porque algumas demandas da sociedade elas só são conseguidas através de ações judiciais. Não é todo mundo que tem condições de bancar um advogado, de bancar as custas judiciais, de modo que o DF deve agir no sentido de garantir a assistência jurídica. Não para todos, apenas para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Temos também aqui, ó, no inciso seguinte, preservar a sua identidade. Esse não cai muito em prova. O 9º, valorizar e desenvolver a cultura local, também não cai em prova. Quando isso cai em prova, eles querem saber essa ligação, ó, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Então, essa característica é que, quando esse item é cobrado aqui, eles colocam lá, eles gostam de dizer, ó, isso aqui não precisa contribuir para a cultura nacional. Tem que contribuir sim. O seguinte, de todos os objetivos prioritários, é o que mais cai em prova. Ele tem a ver com o Programa de Proteção às Testemunhas. Vamos dar uma olhada na redação do inciso 10 da LODF. Assegurar, por parte do poder público, proteção individualizada à vida e à integridade física e psicológica de quem? Vítimas, testemunhas e respectivos familiares, tá? Guarde isso. Tem algumas questões que eles vão substituir a vítima pelo autor do crime. Não faz o menor sentido o Estado, o DF, assegurar proteção individualizada ao autor do crime. Claro que ele, quando fica sob tutela do Estado, ele tem que ser protegido. Até porque, caso algum dano lhe aconteça, a família pode até acionar o Estado pedindo uma indenização. Mas no que tange a essa proteção, o DF tem que assegurar uma proteção individualizada à vida, à integridade física e psicológica de quem? Das testemunhas dos crimes, vítima dos crimes e também aos seus respectivos familiares. Esse foi o penúltimo objetivo prioritário. O 11 não cai muito em prova, mas é bom a gente citar aqui, ó. Zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília. Esse, então, seria o último objetivo prioritário. Esses 2 artigos, sem a menor dúvida, são os mais cobrados em prova. Então, primeiro, você não pode confundir um valor fundamental, AUCID VAPLU, com um objetivo prioritário. Esse objetivo prioritário sempre começa com verbo e ele traz uma ação a ser implementada pelo DF. Então, até aqui, nós vimos 3 artigos da Lei Orgânica do Distrito Federal. O artigo 4º da LODF, ele trata do direito de petição, do direito de representação. O que isso significa? Você pode se dirigir ao Distrito Federal para pedir alguma coisa. Ou você, na defesa de um direito, você pode representar ao Distrito Federal. É claro que isso não é a garantia de que seu problema seja resolvido, mas pelo menos você tem a garantia de que você pode peticionar e receber uma resposta do DF. Afinal de contas, uma das piores coisas que existe na vida em sociedade é você não ter certeza, é você não saber o que é que vai acontecer. De modo que o direito de petição lhe garante uma resposta do Distrito Federal. E o exercício desse direito, ó, independe do pagamento de taxas, independe do pagamento de emolumentos e também você não precisa pagar a garantia de instância. Vamos dar uma olhada na redação do artigo 4º da LODF. Direito de petição. É assegurado o exercício do direito de petição ou representação, independentemente de quê? Do pagamento de taxas, emolumentos e
a garantia de instância. O que é que significa a garantia de instância? Você não precisa pagar para recorrer. Então, se o DF toma uma decisão e você não concorda com ela, e você quer recorrer, você não precisa garantir a instância. Em outras palavras, você não precisa pagar para exercer o direito a um recurso. É isso que está estampado, então, no artigo 4º da LODF. Na sequência, o artigo 5º, já passei por ele, logo quando nós vimos a autonomia do Distrito Federal, deixei bem claro para vocês que o poder emana do povo. O poder pode ser exercido pelo povo de forma direta ou através de representantes eleitos, que seria a forma indireta. Já deixei assentado que o exercício direto do poder pelo povo pode acontecer via plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Desse artigo 5º, eu vou destacar o seguinte. Então, corta aqui para a tela. Soberania popular, ou seja, a vontade do povo, ela é exercida pelo sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? É o direito de votar e ser votado. Então, o que vem na sequência aqui não passa de uma redundância. Sufrágio universal é a possibilidade de influenciar a vontade do Estado. E eu vou influenciar a vontade do Estado através do exercício do voto ou mesmo me candidatando a um cargo eletivo. Então, isso é o sufrágio universal. Esse sufrágio universal, ele também pode ser exercido através de outros mecanismos, tá? Esses outros mecanismos, tome bastante cuidado, onde é que vai ter a sua previsão? Corta aqui para a tela, ó. Lei. Nos termos da lei é que eu vou ter o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Tome cuidado, porque algumas questões, elas vão dizer nos termos de lei complementar. Errado, é simplesmente nos termos da lei. Quando a Constituição, ou mesmo a LODF, faz referência à lei, ela se refere à lei simples, à lei ordinária. Quando o mecanismo exige outro tipo de lei, ela vai ser bem clara. Lei aprovada por 2/3, lei aprovada por maioria absoluta, lei complementar. Se a palavra seca for lei e ela estiver isolada, é simplesmente lei. Qualquer coisa que se agregue a essa informação vai tornar o item equivocado, vai tornar o item errado. E o que é que seria, então, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular? São formas de consulta ao povo. Então, se antes de tomar a decisão eu faço a consulta, eu tenho o plebiscito. Então, nós já tivemos vários plebiscitos no âmbito nacional. No âmbito do DF já não é mais tão comum. Mas se a consulta for feita antes, é plebiscito. Se eu já tomei a decisão e eu consulto o povo apenas para que ele ratifique aquela decisão, aí passa a ser um referendo. E, por fim, eu tenho a iniciativa popular. A iniciativa popular tem a ver com o processo legislativo, com o processo de criação das leis, de modo que o povo pode propor uma lei. Essa proposição legislativa que parte do povo recebe a denominação de iniciativa popular e quando a gente for estudar o processo legislativo, vocês vão ver que eu preciso colher a assinatura de 1% do eleitorado do Distrito Federal. Esse eleitorado ele tem que estar distribuído por pelo menos 3 zonas eleitorais. Cumpridos esses requisitos, o projeto vai ser apresentado de forma articulada, ou seja, em forma de artigos, à Câmara Legislativa do DF, e aí ele vai receber uma tramitação normal, como qualquer projeto de lei. Ele pode ou não ser aprovado. É claro que a magnitude do proponente, ou seja, o povo, isso influencia a vontade do legislativo. Dificilmente ele vai recusar uma lei que tenha sua origem no seio da população. Mas, de qualquer forma, a iniciativa popular é apenas uma forma de deflagrar o processo legislativo. É uma forma de iniciar a apresentação de uma lei. Apresentado o projeto de lei, aí a bola fica com a Casa Legislativa, que vai discutir, vai votar, às vezes consulta a sociedade, né, sobre o porquê, sobre as razões daquele projeto de lei, e ao fim, se ela for aprovada, vai para o governador, ele sanciona, e aí a gente toma conhecimento da legislação através da publicação no Diário Oficial. Então, a primeira parte da LODF está na conta, está liquidada, que seriam os fundamentos da organização dos poderes e do Distrito Federal, e a gente entra agora em um novo tópico. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Organização do Distrito Federal. Vai do artigo 6º até o artigo 9º. Aqui, as informações são basicamente de conhecimento público. Brasília
é a capital da República Federativa do Brasil e sede do governo do Distrito Federal. Parece uma informação singela, né, que não vai trazer nenhum tipo de dificuldade na hora de uma prova, mas você imagine o seguinte, tem uma questão e ela te pergunta, lei pode alterar a capital do Brasil? Lei pode alterar a sede do governo do Distrito Federal? Vamos ler de novo. Brasília é a capital da República Federativa do Brasil. É a sede do governo do Distrito Federal. Onde que isso está escrito? No artigo 6º da LODF. De modo que uma lei ela não pode mudar Brasília como sendo a sede do governo do Distrito Federal. Por quê? Porque se eu quiser alterar a lei orgânica do Distrito Federal, isso tem que ser por emenda à lei orgânica. O que pode ocorrer é uma mudança temporária da sede do governo do Distrito Federal. A mudança temporária, claro, pode ser feita por lei, mas tome muito cuidado com as palavras que o examinador usar quando for te questionar algo sobre a lei orgânica do Distrito Federal. Na sequência, o artigo 7º, ele trata dos símbolos do Distrito Federal. O DF tem 3 símbolos: bandeira, hino e o seu brasão. São apenas 3 símbolos. Mas será que a gente pode criar novos símbolos? É perfeitamente possível a criação de novos símbolos, só que isso requer uma providência legislativa. E essa providência vai aparecer na forma de uma lei, ou seja, lei pode criar outros símbolos. Eu disse lei. Se uma questão falar em decreto, poderia criar novos símbolos, absolutamente errado. Vamos confirmar aqui, ó, no artigo 7º, parágrafo único. A lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre seu uso no território do Distrito Federal. Então, apenas a lei poderia criar um outro símbolo para o Distrito Federal. O artigo 8º, ele fala do território do Distrito Federal. O território do DF é aquele que se encontra sob seu domínio e jurisdição. Esse território do DF, ele vai tangenciar 2 estados da federação, vai tangenciar Minas Gerais, vai tangenciar também Goiás. Então, nessa situação, esses locais de outros estados, eles são chamados de região do entorno. E o DF vai buscar uma integração com essa região do entorno. Como é que isso cai em prova? Eles vão te perguntar, o território do DF, ele engloba a região do entorno? Não, a região do entorno pertence a Goiás e pertence a Minas Gerais. Especificamente em relação a Minas Gerais, são apenas 3 municípios, Unaí, Cabeceira Grande e Buriti. Só 3 municípios de Minas é que fazem parte dessa região do entorno. A região do entorno não faz parte do Distrito Federal. Mas o DF deve buscar uma integração socioeconômica com essa região. Isso está escrito lá no artigo 9º, vamos dar uma conferida. O DF, no exercício de seu programa de desenvolvimento econômico-social, buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal. Como eu falei, essa parte super simples, sem grande dificuldade, pura decoreba. Então, decore do artigo 6º ao artigo 9º. Cai também bastante em prova. Então, liquidamos um segundo tópico, que seria essa organização do Distrito Federal. Na sequência, turma, tem uma consequência, tá, da Constituição Federal proibir a divisão do Distrito Federal em municípios. Já que o DF não pode ser dividido em municípios, o artigo 10, ele nos traz a possibilidade do DF ser dividido em regiões administrativas. Essas regiões administrativas, elas serão criadas com 3 objetivos. Quais são? Primeiro, uma descentralização administrativa. Então, uma região administrativa, ela tem uma certa autonomia. Mas que tipo de autonomia que ela tem? Ela tem autonomia administrativa. Além disso, o outro motivo para se criar uma região administrativa é o uso racional dos recursos. E, por fim, a melhoria da qualidade de vida. A região administrativa, ela vai ser administrada por um administrador regional, indicado lá pelo governador. Esse administrador regional, ele recebe uma remuneração. Essa remuneração não pode superar a de secretário de Estado do Distrito Federal. E aí você tome cuidado. Quem é que não pode ser um administrador regional? Conforme dispõe o artigo 19, parágrafo 8º, quem pratica um ato tipificado como causa de inelegibilidade não pode ser indicado para administrador regional. Então, criada
a região administrativa, que vai ser administrada por um administrador regional. A LODF prevê também a participação do povo na sua escolha. Isso na prática não acontece. Por quê? A participação popular na escolha do administrador regional depende da edição de uma lei. Essa lei, no momento, ela não existe. Já existiu no passado, mas ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa região administrativa, conforme dispõe o artigo 11 da LODF, ela integra a estrutura administrativa do DF, então ela é um componente do governo, de modo que o seu administrador, ele responde como qualquer secretário de Estado, responde como qualquer presidente de autarquia. Ele é um agente público, e como agente público ele tem que agir como se deve agir quando se trata da coisa pública. O povo, ele participa da região administrativa através dos conselhos comunitários. O conselho comunitário tem duas funções. Ele vai fiscalizar e ele também funciona como órgão consultivo. Cuidado! Eles gostam de perguntar em prova que se esse conselho comunitário teria funções deliberativas. Eles não apitam nada, não decidem nada, não deliberam absolutamente nada. A função deles é exclusivamente consultiva e deliberativa. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que diz, então, o artigo 13, que é o último dispositivo dessa parte da organização administrativa do Distrito Federal, que vai do artigo 10 até o artigo 13. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Então, para se criar uma região administrativa, eu preciso de lei. Vejam que o dispositivo não diz de quem é a iniciativa da lei. Isso não importa. O que importa é que a sua criação, bem como a sua extinção, só vai ocorrer por lei. E é uma lei específica, é uma lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Vejam que eu não disse lei complementar. É uma lei aprovada pela maioria absoluta. Com isso, nós destrinchamos 13 artigos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Na próxima aula, a gente vai ver a divisão de competências. Até lá.